dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. Miriam Leitão, boa tarde. Boa tarde, Nadédia. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Seguindo nessa linha de dados sendo consolidados agora nesse fim de ano, a gente falou ontem, da inflação, que veio com notícias mais positivas do que se esperava, encerra o ano bem. E a gente teve hoje a divulgação da taxa de desemprego. E veio legal também, né, Miriam? Exatamente. Esse é outro indicador que durante o ano inteiro surpreendeu favoravelmente. Para você ter uma ideia, até novembro, o trimestre terminado em novembro, o sexto resultado de recorde de baixa consecutivo. Então, nos últimos 6 meses, a cada trimestre móvel vem um número que bate o recorde em relação ao mesmo período de anos anteriores. E também mais baixo do que o mercado projetava. Na verdade, o mercado projetou inicialmente um aumento da taxa de desemprego durante o ano de 2025 e o fez por óbvio, porque quando você tem uma taxa de juros tão alta quanto ao que o Brasil tem, chegou a 15% e lá ficou estacionado durante todo o ano, é uma taxa muito alta. Quando a inflação cai, significa que a taxa real subiu. Então, em geral, você produz desemprego. Isso como efeito colateral. A taxa de juros sobe para combater a inflação, mas como efeito colateral tem uma elevação do desemprego. E não teve esse efeito colateral. A inflação caiu e não teve efeito colateral do aumento do desemprego. E quando você olha para a taxa, não é só a taxa, porque às vezes a taxa de desocupação, que é a taxa de desemprego, como a gente chama de taxa de desemprego, o PNAD continua chamando de taxa de desocupação, ele é baixa porque menos pessoas saem para procurar emprego. Porque o que se mede é gente sem emprego procurando emprego. Se a pessoa está sem emprego e não procura emprego, é outro indicador. Então, a taxa de desemprego, ela caiu. Caiu também a população, aumentou a população ocupada também para níveis recordes, 103 milhões de pessoas brasileiras trabalhando. A população desocupada ficou em 5,6 milhões de pessoas. Esse é o número mais baixo. A taxa de subutilização caiu também. E caiu um dado que eu olho bastante, aumentou empregados com carteira assinada, caiu pessoas sem carteira assinada, aumentou a renda. Então, foi um resultado que é consistentemente bom. E tem um dado que eu olho sempre, que é o dado do desemprego por desalento. Desalento eu acho que, além de ser uma palavra poética no meio de tantas palavras feias, palavras feiosas, e sem graça, que se usa na economia, essa palavra é uma palavra até bonita. E apesar de ela indicar uma coisa que é muito triste, que a pessoa não procurou emprego porque sequer acha que vai conseguir. E caiu muito, para você ter uma ideia, no último, nesse mesmo período, setembro, outubro, novembro de 2022, no último ano do governo Bolsonaro, estava 1,5 milhão a mais de pessoas em desalento, que caiu nesses 3 anos do governo Lula, 1,5 milhão de pessoas dessa taxa do desalento. Ainda tem 2,6 milhões de brasileiros nessa faixa do desalento, mas o número cresceu muito. O pico, os 5 piores números aconteceram durante a pandemia, claro, porque você olha na pandemia, dá sempre número muito ruim, ninguém procurava emprego mesmo, que naquela época era assim. Mas, enfim, o dado do desemprego vem muito bom, apesar da alta da taxa de juros, Nadédia. E chama a atenção, Miriam, que a atividade econômica está desacelerando e o mercado de trabalho, por enquanto, não. Pois é, exatamente isso que é um dado interessante.
E a Luciana Casimiro estava falando com o economista, que ele disse, olha, isso aí significa que a economia pousará, quer dizer, está reduzindo suavemente, sem produzir esses estragos quando faz a desaceleração do ritmo de crescimento, né? Esse dado também mostra várias outras coisas, quer dizer, eu acho basicamente que os economistas têm que voltar a analisar a economia ou analisar o mercado brasileiro de trabalho para tentar explicar, porque esses dados eles desafiaram a explicação tradicional do que acontece quando a taxa de juros sobe, quando a economia desacelera. Porque aconteceu isso, a taxa de juros subiu e, como você disse, a economia desacelerou e o desemprego caiu. Normalmente não é assim que acontece. Perfeito. Cenário exigindo novas perspectivas para o ano que vem. Miriam Leitão, muito obrigada por hoje. Até amanhã.